Olá, boa tarde. Com a pandemia da Covid-19, um dos setores mais afetados pela necessidade do distanciamento social foi o de eventos culturais. O resultado? Shows remarcados ou até mesmo cancelados, festivais suspensos. No fim do ano passado, o setor até começou a se recuperar, mas a nova cepa do vírus, mais transmissível, aumentou o número de contaminados e fez com que as medidas restritivas voltassem a ser adotadas em vários estados brasileiros. Com o cancelamento de eventos, como fica o consumidor que já comprou o ingresso para aquele show tão esperado e que agora não vai acontecer? A discussão em torno do tema é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspende pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores do Maranhão. Tratamento discriminatório. Justiça Federal determina que uma sargento trans da Marinha seja indenizada em R$80 mil pela União. A Justiça Federal determinou que a Marinha autorize a sargento transexual a usar o nome social, uniformes e corte de cabelo femininos. Tribunal Superior Eleitoral divulga tempo de propaganda partidária no primeiro semestre. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, negou o pedido liminar formulado por um ex-auditor da Receita Federal para que fosse suspensa a decisão que determinou o bloqueio dos respectivos bens, inclusive aqueles mantidos em contas no exterior. O ex-auditor foi denunciado pela suposta participação em organização criminosa responsável por extorquir empresários e industriais para reduzir valores de autuações e eliminar procedimentos tributários. Segundo o ministro Mussi, o pedido do ex-servidor não se enquadra nas hipóteses previstas para a concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário. E o Superior Tribunal de Justiça manteve prisão preventiva de empresário envolvido em esquema milionário de lavagem de dinheiro. O pedido de liberdade, indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, foi de um empresário preso preventivamente sob acusação de envolvimento em esquema de lavagem de mais de US$100 milhões com a falsificação de documentos aduaneiros. Os fatos foram apurados na Operação Masqué 3, deflagrada em conjunto pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Segundo as investigações, o grupo firmou 1.178 contratos de câmbio e realizou remessas de valores ao exterior, manipulando indevidamente declarações de importações de produtos. No STJ, a defesa do empresário pediu a revogação da prisão preventiva e citou que ele é o único responsável por cuidar do filho que é doente, além de afirmar que seria possível a aplicação de medidas cautelares mais brandas. Na decisão, o ministro Jorge Mussi destacou que a tese de relaxamento da prisão para cuidar do filho não foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, assim, é inviável a análise do STJ sob pena de indevida supressão de instância. O ministro ressaltou ainda trechos da decisão do TRF2 que apontaram indícios de reiteração criminosa e de recebimento de inúmeros depósitos sem o devido lastro, o que deu causa à comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O mérito do pedido de habeas corpus será analisado pela 6ª turma, sob a relatoria da ministra Laurita Vaz. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu ilegalidade e intimidação por edital e anulou revisão de anistia militar. O ministro Sérgio Cuquina foi o relator do mandado de segurança proposto por um ex-cabo da Aeronáutica que teve anulada a condição de anistiado político por meio de uma portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ao analisar a validade do ato administrativo ministerial, o relator explicou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 839, estabeleceu que a administração pública não está obrigada a revisar as anistias concedidas aos cabos da Aeronáutica punidos pelo regime militar, com base na Portaria 1104, de 1964. Mas, segundo o ministro, caso faça, a validade do processo administrativo de revisão está vinculada à observância do princípio constitucional da ampla defesa.
No julgamento foi discutida a maneira como ocorreu a intimação do ex-cabo. Segundo o militar, a administração não teria se esforçado para encontrá-lo e, por essa razão, ele perdeu o prazo para se manifestar na ação de anistia. A administração justificou que notificou o militar por via postal no endereço indicado na petição inicial da ação de anistia, mas ele não foi localizado. Depois, a intimação foi dirigida à advogada nomeada nos autos, mas foi novamente devolvida. Diante disso, a administração providenciou a notificação por edital. A primeira sessão, por unanimidade, concedeu a ordem para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo. Para a primeira sessão do STJ, a intimação por edital em processo administrativo apenas é possível nas hipóteses em que o interessado for indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Nas demais situações, a administração deve buscar notificar o interessado por outros meios de comunicação. Com esse entendimento, por unanimidade, o colegiado anulou o processo administrativo que resultou na revogação de anistia concedida ao militar por considerar que não lhe foi garantida a plena defesa, uma vez que não houve esgotamento das tentativas de intimação no seu atual endereço residencial. A Justiça Federal determinou que uma sargento trans da Marinha seja indenizada em R$80 mil pela União. A militar foi tratada de forma discriminatória e afastada do cargo sem motivos. A decisão é da primeira vara federal de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. O entendimento foi de que a imposição de padrões masculinos, como roupas e utilização do nome e sexo de nascimento a militar trans, são discriminatórias. Além do pagamento de danos morais pela União, a Justiça Federal determinou que a Marinha autorize a sargento transexual a usar o nome social, uniformes e corte de cabelo femininos. O caso foi julgado depois que, em agosto do ano passado, a militar trans Alice Costa, de 31 anos, foi afastada do cargo sem justificativa. Em julho de 2021, Alice já havia conseguido uma decisão da Justiça Federal para trabalhar usando uniforme e corte de cabelo femininos. A autorização foi questionada pela Advocacia Geral da União, que argumentou que Alice prestou concurso público para vagas masculinas, mas o juiz federal afirmou que a transição ocorreu anos após o ingresso de Alice na Marinha. Por isso, não se pode considerar que houve tentativa de burlar o sistema de concursos. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, no exercício da presidência, suspendeu decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que restabelecera o pagamento de pensão mensal vitalícia aos ex-governadores Edson Lobão e José Reinaldo Tavares. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Decisão da ministra Rosa Weber suspendeu provisoriamente o pagamento de pensão a 2 ex-governadores do estado do Maranhão. Uma decisão do Tribunal de Justiça local havia garantido o recebimento da pensão mensal vitalícia aos ex-governadores Edson Lobão e José Reinaldo Carneiro Tavares. O caso chegou ao STF por um pedido do estado, no qual informa que atualmente existem 12 ex-governadores e dependentes beneficiários da pensão, o que resulta em uma despesa que ultrapassa R$365 mil por mês. A decisão se baseou no julgamento do STF, que declarou inconstitucional dispositivo do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual, que previa a concessão de subsídio mensal vitalício para ex-governadores. A ministra entendeu que a manutenção do benefício causa lesão à ordem administrativa, à economia e às finanças públicas do Estado, além de violar os princípios da igualdade, moralidade e da impessoalidade previstos na Constituição Federal. Veja a seguir, por causa da nova variante da Covid-19, muitos estados suspenderam a realização de eventos. Quais são os direitos dos consumidores que compraram ingressos de shows que foram cancelados? A resposta no segundo bloco. Continue com a gente. Quando eu penso em Constituição, eu penso que a nossa lei fundamental, nossa lei maior,
que define os órgãos do nosso país, mas não só isso, define a relação do Estado, como o Estado se relaciona com as pessoas, como as pessoas se relacionam uma com a outra. Ela fixa os direitos da maioria e também garante os direitos da minoria. O distanciamento social é comprovadamente uma das formas mais eficazes de conter a pandemia da Covid-19. Com isso, shows, teatros, festivais e outros eventos culturais com grande fluxo de pessoas foram os primeiros afetados com as restrições. No fim do ano passado, o segmento até ensaiou uma retomada, mas com o aumento das contaminações pela variante Ômicron, novas proibições foram estabelecidas pelas autoridades sanitárias e, mais uma vez, o setor cultural foi afetado. Quais são os direitos dos consumidores que compraram ingressos de shows que foram cancelados? Quem responde para a gente agora é o advogado Fabrício Rodovário, a quem, antes de mais nada, eu dou boa tarde e as boas-vindas aqui ao Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham através do jornal. Pois é, doutor, durante esse período do ano de 2021, houve uma grande esperança de todas as pessoas, não só com relação a festas, mas a expectativa de que a pandemia estivesse entrando em declínio e que nós estivéssemos já visualizando uma volta a um normal que não era o chamado novo normal. Entre outras coisas, muitas legislações, elas foram temporárias, medidas temporárias foram decretadas. Só que, a partir dessa variante Ômicron, as medidas tiveram que ser retomadas, restrições voltaram a acontecer, inclusive uma legislação específica que tratava exatamente dessa questão de eventos culturais. Como é que ficou essa questão? Houve uma renovação de uma lei específica sobre isso? Em que estado nós estamos agora nessa virada do mês de janeiro? Perfeito, Carlos. Com a nova variante aí, os governantes acharam por bem travar um pouco aí os maiores eventos, como os carnavais, carnavais fora de épocas, festas de Réveillon. Aqui em Brasília, a gente teve o carnaval que foi cancelado. Bom, foi editada uma medida provisória lá em 2020, a medida provisória 948, que foi convertida em lei, a Lei 14.046. Nela, os limites estavam estabelecidos até 31 de dezembro de 2021. Como vieram as novas variantes, a data limite agora é 31 de dezembro para ocorrer a remarcação dos serviços das reservas, dos eventos que foram cancelados. Além disso, nós temos já a legislação tradicional, permanente, como o Código de Defesa do Consumidor, que, é claro, tem plena validade. Então, da junção exatamente desses elementos, da lei que já existe e, no caso especificamente da medida provisória, nós temos um quadro legal configurado. Como é que fica a situação? Comprei um ingresso para um show qualquer que vai acontecer, o show foi cancelado. Qual direito eu tenho? Bom, se o organizador do evento não fizer ele até o prazo limite da medida provisória de 2020, dezembro de 2022, ele, após isso, vai ter o seu valor reembolsado, restituído. O que vem se falando desse setor, porque foi o primeiro afetado, como você disse no início da matéria. Desde março de 2020 foram todos fechados. Bares, restaurantes, eventos, shows grandes, nenhum está funcionando. Com a medida provisória, assegurou que as empresas não precisavam mais devolver. E aí, o consumidor também não pode ficar prejudicado. Então, botou esse prazo limite para que se tenha a devolução à instituição ou, caso não tenha o evento, ele terá o seu valor de volta. Caso ultrapasse esse período, vale a regra estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Vale para qualquer evento cultural? Vale para eventos de rodeios, shows, rodeios, espetáculos musicais e teatrais, palestras e conferências. Como é que deve ser feita a devolução? De que maneira? Isso tem que haver um comunicado? A compra, por exemplo, se for feita no cartão de crédito ou em dinheiro ou cartão de débito, como é que fica essa parte específica? Perfeito. O consumidor vai entrar em contato com a empresa, né, com a organizadora do evento, e solicitar o reembolso. Se for por cartão de crédito, o estorno deverá ser feito na sua fatura. Caso seja feito por meio de transferência, Pix ou boleto bancário, a empresa deverá restituir o valor. Doutor, muita gente comprou o ingresso com bastante antecedência. Então, comprou o ingresso em 2021 e o evento ele vai acontecer ainda daqui a algum determinado período de tempo. Não é possível dizer se esse evento efetivamente acontecerá ou não. A situação é esperar ainda, ou já existe uma obrigatoriedade no sentido de devolução?
Olha, Carlos, o melhor a se fazer é esperar um pouco, né? Aqui em Brasília, que é o estado que eu moro, a variante está um pouco, as taxas de contaminação estão um pouco elevadas, então tem que esperar um pouco. Pode ser que mais para frente tudo volte ao normal, né? Ano passado a gente conseguiu fazer alguns eventos aqui em Brasília de menor público, jogos esportivos e tudo mais. Mas até o fim dessa nova variante não dá para ter uma certeza. O que o setor espera e que está sofrendo muito, está sangrando há 2 anos, é que isso acabe logo com a vacinação. No Brasil a gente está bem avançado também, no Brasil como um todo, mas é esperar um pouco. E sempre pedindo o bom senso dos consumidores, né? Porque o setor do entretenimento, dos bares, restaurantes e produção de evento, foi o primeiro a ser fechado, o primeiro a ser afetado e não voltou até hoje, 100%. Outro cenário, já estamos fazendo uma variação no tempo. Comprei o ingresso em 2021 e a previsão é que seria daqui a 2 semanas, agora no mês de fevereiro. É um tempo que provavelmente significa que, o evento já foi cancelado. Aí voltamos para a regra, aí vale o período de devolução. Perfeito, vale o período. Por exemplo, ano passado lançaram o carnaval, que aconteceria agora em março, né? Final de fevereiro e início de março. Vale a regra. Se esse evento não acontecer até o dia 31 de dezembro de 2022, o consumidor terá seu valor ressarcido. Doutor, agora a outra situação que também é tradicional. Estou animado, vai ter show do meu cantor, da minha cantora favorita. Comprei o ingresso, só que vai ser lá em outro estado. Já comprei passagem, já tenho hospedagem marcada. E aí, como é que fica com relação a essas outras despesas que não o ingresso? Essas despesas, o consumidor vai ter que negociar junto à rede hoteleira e à empresa aérea, porque o produtor do evento, quem vai promover o espetáculo, não é responsável diretamente por essa despesa. Claro, estamos num cenário de pandemia, de muita sensibilidade, com certeza ele poderá remarcar essas diárias aí, com certeza, ou essa passagem aérea. Doutor, que esse seja o último ano que isso acontece e nunca mais tenhamos que lembrar disso, a não ser exatamente na memória, numa triste memória. Vamos acompanhar e nos adaptar para o que seja neste momento de pandemia. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e faço das suas palavras as minhas, que seja o último ano, que isso acabe logo e que a gente consiga voltar o mais rápido possível aí com o entretenimento a 100%. Isso mesmo, doutor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Veja a seguir: em Mato Grosso, Justiça decreta divórcio litigioso em apenas 24 horas. Voltamos já. Quando pensamos em Constituição, estamos falando de normas primordiais para a formação do Estado. E no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal, além das questões de delimitação dos poderes do Estado, ela também traz diversos direitos e garantias fundamentais. O que é primordial para nós, jurisdicionados? O Tribunal Superior Eleitoral definiu o tempo de propaganda partidária gratuita no primeiro semestre de 2022. O tempo destinado a cada partido foi definido com base no número de candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados em 2018, sem considerar trocas de partidos, retotalizações e fusões e incorporações de legendas. Ao todo, 305 minutos vão ser distribuídos entre 23 partidos políticos, que vão poder divulgar as respectivas mensagens em 610 inserções durante os primeiros 6 meses deste ano. Os 11 partidos com mais tempo de propaganda partidária vão ter direito, cada um, a 20 minutos divididos em 40 inserções. Você pode conferir a íntegra da resolução sobre propaganda partidária no site tse.jus.br. O Conselho Nacional de Justiça destacou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso como modelo para outros tribunais do país. Vamos ver na reportagem. Em reunião realizada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, Marcos Lívio Gomes, destacou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso como modelo para os demais tribunais do país. Eu poderia dizer que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso ele é um tribunal modelo e um padrão que deve ser seguido
por todos os tribunais de justiça do Brasil. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso é um tribunal parceiro e cooperativo, não por outro motivo. O tribunal vem sendo escolhido pelas unidades técnicas do CNJ, DPJ, DMF, para lançar projetos nacionais. O índice de cumprimento do tribunal em relação às normativas que são obrigatórias do CNJ, as resoluções, ele beira 90%, é um dos maiores do Brasil. Já sobre o teletrabalho no Poder Judiciário, o secretário especial do CNJ afirma que a modalidade veio para ficar. A pandemia só antecipou esse processo. O Poder Judiciário ele está migrando para as plataformas digitais em termos de prestação de serviço jurisdicional. E essa migração ela envolve especialmente e prioritariamente o atendimento digital. Quando eu falo em atendimento digital, eu falo na prestação de serviço jurisdicional através de plataformas digitais, do Zoom, através de sistemas processuais digitais e também temos que falar na questão do trabalho remoto. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso decretou o divórcio de casal em litígio em 24 horas. O processo durou 56 horas na primeira e segunda instâncias. O casal estava separado desde 2018 e a mulher pediu na justiça o divórcio, que foi negado pela Terceira Vara Civil de Sorriso, no Mato Grosso. A autora levou o caso ao Tribunal de Justiça do Estado. A desembargadora analisou o processo em 24 horas, determinando o divórcio direto do ex-casal. A magistrada entendeu que basta apenas a manifestação de vontade de um dos cônjuges de romper a união e isso dispensa análise de qualquer outro requisito para a dissolução do casamento, inclusive a produção de provas e o consenso do marido para determinar o divórcio. O ex-companheiro ainda deve ser intimado da decisão por WhatsApp. A Polícia Federal investiga a morte de 3 girafas no Rio de Janeiro. Elas e outras 15 vieram da África do Sul para um resort em Mangaratiba. 2 homens que cuidavam dos animais foram presos. A ação da Polícia Federal e do IBAMA apura suspeita de maus-tratos. A investigação começou depois que a morte de 3 girafas foi denunciada. Os animais estavam em um resort safari em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Elas ocupavam um espaço pequeno e com pouca iluminação. Os cuidadores das girafas que estavam na hora da fiscalização foram presos por suspeita de maus-tratos. Os 15 animais apreendidos estão aos cuidados do IBAMA. A Polícia Federal agora quer saber as causas das mortes das girafas e se a importação foi feita de forma legal. Hoje, Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto, a Rádio Justiça e a Embaixada de Israel apresentam daqui a pouco, à 13h, o projeto Música em Tempos de Tragédia. A Rádio Justiça e a Embaixada de Israel apresentam hoje, Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, o projeto Música em Tempos de Tragédia. As obras, reinterpretadas pelo músico israelense Amit Weiner, têm a proposta de reviver a obra dos compositores judeus que morreram pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. O programa A Hora do Maestro, da Rádio Justiça, apresentado pelo maestro Cláudio Cohen, irá transmitir 50 minutos dessas obras. Ainda irá contar histórias de judeus que resistiram ao medo e à opressão e compuseram durante o encarceramento. É a música criando consciência sobre o Holocausto. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau.